Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente, que nesse dia santo nós somos convidados a entrar na dinâmica do reino de Deus, não só por palavras, mas com obras de verdade e compromisso, Então, que nesse espírito nós manifestemos a nossa adesão ao mistério de Cristo pela nossa atenção a seus sinais, durante todo esse mês, que nós lembramos aí o mês da Bíblia, Então, que a gente possa realmente sempre cada vez mais, durante todo o ano, sempre refletir sobre a palavra de Deus. Então, a primeira leitura de hoje está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 25 a 28. Ezequiel, capítulo 18, versículo 25 a 28. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então, essa primeira leitura, fala pra gente, que nós devemos sempre seguir, o caminho de Deus, o caminho do Senhor, Infelizmente, algumas pessoas diziam que a conduta do Senhor não era correta, E aí, Deus, através do profeta Ezequiel, pergunta, é a minha conduta correta? É a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre, Então, é a conduta da pessoa, É a conduta da pessoa que não é correta, não a conduta do Senhor. Pelo contrário, quando um ímpio como fala aqui, quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Então, que nós realmente possamos nos arrepender. A conduta do Senhor sempre é direita. A conduta do Senhor sempre é correta. Então, que nós realmente possamos... Quem comete pecado, quem comete erros, somos nós, humanos, Então, que nós possamos realmente nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas, E nos voltarmos cada vez mais ao caminho de Deus, ao caminho do Senhor, que é correto, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 11. Que nós realmente possamos, assim como na primeira leitura, nos voltarmos sempre para o caminho de Deus e nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas faltas. Então, a segunda leitura está em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Então, essa segunda leitura mostra pra gente, né, que Jesus Cristo, né, existindo em condição, né, humana, né, existindo em condição, ele assumiu a condição humana, né, sendo divino, né, e esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo até a morte e morte de cruz, né? Então, aqui como a gente viu aqui nessa segunda leitura, Cristo Jesus, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, né? Encontrando-se com um aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, ele assumiu em tudo a condição humana, menos o pecado, né? Em quase tudo, né? Ele assumiu a condição humana menos o pecado, né? E esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, e humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele fez a vontade de Deus, né? Como eu falei ontem, né? Ele cumpriu, né, o que Deus havia dito, né? Ele fez a vontade de Deus. Então, que nós realmente possamos, né, fazer a vontade de Deus sempre, tá certo? Então, que nós realmente possamos trilhar, né, o caminho de Deus, que é também o caminho de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, Deus pede, né, a cada um dos seus filhos que trilhe esse caminho, né, que trilhe o caminho dele, que é o caminho de Cristo, né, que é o único que conduz à verdade e à vida, né? Mas com frequência, infelizmente, nós dizemos: sim, Senhor, eu vou, e não vamos. Ao passo que muitos daqueles que ousamos julgar como mais pecadores do que nós, né, talvez deem mais exemplos de conversão do que nós, né? Então, o caminho do discipulado de Jesus é o da humildade, o qual nos ensina que não somos superiores aos publicanos, né? Nós não somos superiores aos pecadores, né? Que só o caminho do amor fiel até o fim pode nos salvar, né? Aos olhos de Deus nós somos todos iguais, né? Então que nós realmente todos nós possamos trilhar o mesmo caminho, que é o caminho de Deus, né? Que é o caminho de Cristo, né? Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, né? Por ele nós chegamos ao Pai. Então, que nós realmente possamos trilhar sempre esse caminho com fé, com alegria e com humildade, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.